Quando nós vamos para um culto, para a casa de Deus, nós vamos com qual intenção? Não é de adorar o nome do Senhor nosso Deus? Não é de cultuar o Senhor? De oferecer aquele culto como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus? Essa mensagem é para você, para mim, é para todos os homens na terra, na face da terra. É para nós essa mensagem. Nós temos que ter reverência, respeito a Deus, não só dentro da nossa casa, não só na rua, não só na empresa, não só na casa de Deus, mas a todo tempo. E principalmente quando nós estamos cultuando ao Senhor. Esse é o comentário. Abacuque 2 e o verso 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, calai-se diante dele toda a terra. Calai diante dele toda a terra. Então, falando a respeito de quando nós estamos dentro da casa de Deus, em um culto, nós estamos ali para calar diante de Deus, apenas para adorar o Senhor. Nós temos que estar ali com a nossa mente ligada em Deus, esquecendo dos problemas dessa vida e a lembrando somente de adorar a beleza, a santidade do nosso Deus. Glória a Deus. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala conosco, fala com teu povo, meu Deus, em nome de Jesus. Então aqui em Eclesiastes está falando, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolo. Então, o que Deus está nos instruindo nesta manhã? O que Deus está falando conosco nesta manhã? Que nós devemos ter reverência na casa de Deus. E o assunto é esse, reverência. E quantas igrejas, quantos ministérios e quantas igrejas que às vezes uma irmã está ali ajoelhada orando e a outra chega e bate no ombro da que está orando. Chega e fala a paz do Senhor para aquela que está de cabeça baixa, falando com Deus, orando. Como que pode? Eu estou aqui orando, falando com Deus, e você vem, bate no meu ombro e fala comigo. Isso é falta de reverência a Deus. E a gente tem visto esse tipo de coisa dentro da igreja. Quantas vezes o irmão está orando e chega outro irmão, fala com ele, conversa com ele e tira ele da oração. Então Deus está me instruindo você nesta manhã. Se você faz isso, se eu fiz isso ou faço isso, que nós não venhamos a fazer mais esse tipo de coisa, porque isso não agrada a Deus. O horário do culto é um horário santo, é um horário somente para adorar a beleza, a santidade do Senhor. E quantas vezes a palavra de Deus está sendo pregada, ou às vezes tem uma irmã louvando lá na frente, ou um irmão louvando, cantando, um cantor, ou um pregador pregando a palavra de Deus, e às vezes a irmã lá atrás, lá no banco, conversando com a outra. O irmão conversando com o outro. O irmão atendendo celular. Misericórdia. Será que Deus está num culto desse? Será que esse culto é para Deus, é para o Senhor?
Às vezes o irmão fala, vamos abrir a palavra de Deus no livro tal. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em Mateus tanto. E aí a irmã vem conversar comigo, vem conversar com você. Aí você perde. A pessoa fica perdido. Aí quando aquele termina de conversar com o outro ali, o outro pensa, meu Deus, aonde que estão lendo a palavra de Deus? Porque bem na hora que era para abrir a palavra de Deus, a irmã conversou com a outra, tirou a atenção da outra, ela já não sabe mais o que o pastor falou, o que o irmão falou, ela já não pode mais abrir a Bíblia porque ela não sabe o que eles estão lendo, porque a irmã tirou a sua atenção, o irmão tirou a sua atenção. Será que nós vamos para um culto é para isso? Para tirar a atenção um do outro? Essa palavra é para nós. É para toda a IPDA e todos os outros ministérios. Porque placa de igreja não sobe. Quem tem que subir é nós, é a nossa alma que tem que ter um encontro com Deus. Então essa palavra é para todos nós. Será que obreiro, diácono, presbítero, pastor também faz isso? Conversa na hora do culto? Faz pergunta na hora do culto? Bate no ombro do outro na hora que ele está orando? Será que Deus agrada disso? Isso é falta de reverência na presença do Senhor. E o que está falando a palavra em Eclesiastes 5? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ouvido que oferecer sacrifício de tolo. E quantas vezes obreira conversa com a outra obreira na hora do culto? Vai lá para a área, vai lá para a porta da igreja conversar. Ou às vezes conversa dentro da igreja mesmo. Quantas vezes um obreiro conversando com o outro na hora da palavra. Isso é o que? Sacrifício de tolo. E falando a respeito do ciclo de oração. Preste atenção. Preste atenção. Você que é presidente de ciclo de oração. Você que frequenta o ciclo de oração, que é membro do ciclo de oração. Quantas vezes, quantas igrejas, são vários lugares, que às vezes a gente chega no ciclo de oração, no horário do ciclo de oração, no horário do povo estar orando, está buscando a Deus, as irmãs tiram para fazer faxina. As irmãs que estão na frente da obra, tira para lavar chão, para limpar uma mesa, para limpar um banheiro, para tirar o lixo. Será que isso não é falta de reverência também na casa de Deus? Falta de educação na presença do Senhor? Que ciclo de oração é esse? Tem que limpar a casa de Deus, tem que tirar os lixos, mas tem que ter o horário para tudo. E às vezes as irmãs ainda falam assim, não, mas é porque a gente tem que trabalhar na casa da gente também, e quando a gente chega aqui não dá tempo, a gente tem que fazer essa limpeza aqui na hora da oração. Mas isso é falta de reverência. Isso é falta de reverência. Se você tiver que entrar na firma de trabalho 8 horas da manhã, ou que seja 7 horas da manhã, o que você tinha que fazer na sua casa, você não já fez? Ou não já deixou de fazer? Então assim é o ciclo de oração também. Na hora do ciclo de oração, se o ciclo de oração é 9 horas da manhã, ou que seja 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, aquelas presidentes, aquelas irmãs que estão na frente do ciclo de oração, já tem que ler um versículo ali e já tem que começar a orar, a buscar a presença de Deus. E às vezes uma pessoa que está ali visitando aquele ciclo de oração,
sempre tem as visitas, né? Que está ali visitando o círculo de oração, fica escandalizada de chegar e ver as irmãs, em vez de estar orando, as irmãs estão conversando, as irmãs estão limpando a igreja. Será que Deus agrada disso? Apesar que círculo de oração no nosso ministério, na IPDA, não é bem um círculo de oração. É muito abençoado. Ele é mais que um círculo de oração, ele é um culto. Por que que ele é um culto? Ele não é um círculo de oração apenas. Ele é um culto misturado com círculo de oração. Porque tem ali a pregação, tem a oração, tem os louvor, tem a pregação e depois ainda ora por revelação. Só falta fazer o apelo, né? Que a gente não tem visto, fazer apelo para aceitar Jesus, né? Então faz o apelo também. É um culto completo, né? Não é bem um círculo de oração. Mas tá bom, melhor ainda. Mas contando que tenha reverência na casa de Deus. Como diz aqui em Eclesiastes 5, guardai o teu pé quando entrares na casa do Senhor. É muito feio a gente chegar na casa de Deus e as irmãs estão limpando a igreja, em vez de estar orando, em vez de estar revestida. Outra coisa, o ciclo de oração em nossas IPDAs, em nossas igrejas, sempre tem pregadores, pregadoras no ciclo de oração. E muitas vezes passa para o pregador antes de terminar o horário, período da oração. Se é para orar meia hora ou se é para orar 20 minutos, então vamos orar 20 minutos, vamos orar meia hora, vamos orar o horário certo que tem que orar, para depois passar para o pregador. E quantas vezes as irmãos passam para o pregador antes de findar o horário da oração, com pressa, para ele pregar a palavra e orar pelos dons de revelação. Círculo de oração é círculo de oração. Então, o principal do círculo de oração é a oração. Não é revelação, não é pregação, é a oração. É uma leitura bíblica e a oração. Glória a Deus. E muitas vezes as irmãs, os irmãos, os que estão na frente, para exaltar o pregador, nem ora. Além de que já começou a oração atrasada, porque às vezes estava fazendo outra coisa, estava lavando o banheiro, fazendo outra coisa. Além de começar a oração atrasada, depois ainda passa para o pregador antes da hora, nem orou. Ora 15 minutos, 10 minutos, já passa para o pregador. Ciclo de oração é ciclo de oração. Então ele tem que ter oração. Mesmo que pregue a palavra, mesmo que ora pelos dons da revelação, mesmo que louvo com hino, mas se falaram que é meia hora de oração, é meia hora de oração. Se falaram que é 20 minutos, é 20 minutos, não é 15 minutos. E muitas vezes nós respeitamos mais a criatura do que o Criador. E é por isso que acontecem essas coisas. Glória a Deus. É por esse motivo que acontecem essas coisas. Muitas vezes nós respeitamos mais a criatura que Deus fez do que o próprio Criador. Então vamos ter reverência. Essa palavra é para mim também. Vamos ter reverência na casa de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Então, Deus abençoa. Que Deus possa estar falando mais ainda em cada coração. Essa palavra é para mim também, porque eu também tenho minhas falhas. Vamos vigiar, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, obreiros, obreiras da casa de Deus. Vamos vigiar. Por que Deus permitiu que eu fosse para o YouTube?
Porque que Deus me mostrou em uma visão, eu no YouTube, antes de eu nem pensar em fazer isso. Por quê? E por que Deus me mostrou subindo uma escada e quando eu chegava no último degrau daquela escada, eu lavava ali os vidros da igreja. Eu lavava os vidros da igreja. E os vidros estavam na frente, bem na entrada. Eram ali muitos vidros e eu lavando. Eu subi no último degrau e lavava os vidros. O que quer dizer isso? É lavando a alma, é lavando os corações através da palavra de Deus. Então é por isso que eu estou trazendo essa doutrina. É porque Deus me ordena a pregar a doutrina da palavra de Deus. E a palavra de Deus, em geral, ela é toda doutrina. Ela é toda doutrina. Glória a Deus. Diz Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus é a sã doutrina. Glória a Deus. Deus abençoa. Deus nos dá a vitória. Ore por mim, para que Deus venha me converter cada dia mais. Vamos converter na presença de Deus. Vamos vigiar no ciclo de oração. Vamos vigiar na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ouvido que oferecer sacrifício de tolo. Deus abençoa. Em nome de Jesus.